Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, no grupo é proibido falar sobre política, né? A gente tem essa regra e esse ano eleitoral a gente está abrindo um pouco essa regra por conta que a gente entende que a gente vive um momento político muito crítico e a gente entende que só votando que a gente vai conseguir resolver essa questão política do Brasil, essa questão do Brasil. E nós estamos no ano eleitoral, é um ano muito difícil. No grupo, todas as discussões que envolvem eleição, elas são afloradas, as pessoas ficam muito alteradas, está todo mundo muito desgastado quando se fala em eleição, por tudo que a gente tem vivido aí. Muita gente fala, eu não vou votar, não quero saber de eleição, não quero saber de candidato. Mas aí eu digo, você não votando, você não vai mudar a história do que tem acontecido, porque as pessoas vão continuar sendo eleitas e os problemas vão continuar aí no Brasil. Então a gente precisa se votar e a gente só precisa melhorar o nosso voto e estudar o nosso voto. Então a gente vai fazer esse trabalho no grupo, inclusive com a MAC, nós vamos fazer um debate na Uniplan, justamente sobre isso, para apresentar alguns candidatos que a gente considera que estão preparados, porque não tem como a gente apresentar 800 candidatos que a gente tem aí, né, para distrital, acho que são 800. Então não tem como. Então nós vamos apresentar alguns candidatos que nós acreditamos e vamos fazer esse debate na Uniplan, que em breve a gente vai divulgar para vocês. E hoje eu estou aqui com o Leandro, que o Leandro ele é amigo da Kelly também, que é a moderadora do grupo. E ele tem feito uma campanha muito legal que ele vai falar um pouquinho para vocês. E com a Paula Belmonte, que é candidata federal e ele é distrital. Então eu vou passar para eles se apresentarem para vocês. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre propostas, sobre dúvidas, qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade que a gente vai falar também, tá? Vou passar para a Paula primeiro para ser mais que é mulher. Legal. Primeiro, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu achei muito legal a forma que você falou, porque realmente política é algo que a gente não gosta de falar. Eu mesma, assim, nunca tive envolvimento com política, estou entrando assim porque a gente precisa se abraçar e fazer alguma coisa. Porque o que a gente ouve, Ana Paula, é a corrupção, e muitas pessoas falam, não aguento mais esse tanto de corrupção, mas a gente tem que lembrar que quem colocou os corruptos lá fomos nós, porque muitas das vezes a gente não pesquisa o nome das pessoas. E o fruto da corrupção, na realidade, muitas pessoas pensam assim que é a riqueza daquela pessoa que roubou, mas o fruto da corrupção é pior do que isso, é a tirando a dignidade de muitos. Hoje em Brasília, infelizmente, nós temos aí um grande índice de pessoas desempregadas, isso gera criminalidade. Hoje nós temos aí uma educação que fica totalmente ineficiente, que é algo assim que eu bato muito na tecla. E com essa possibilidade, com essa vontade de a gente sim, sociedade do bem, se unir e mudar a forma de fazer política, porque é possível, eu venho colocar meu nome é Paula Belmonte, eu não nasci em Brasília, eu vim com 3 anos de idade, fui criada aqui, estudei em escola do governo a vida toda, meu primeiro trabalho foi aqui, criei meus filhos, estou criando meus filhos, fui mãe de 6 filhos e estou aqui para me colocar como uma pessoa que representa dignidade para as pessoas. E eu achei muito legal você falar que me conhece. Eu convido a todos a me conhecer e fazerem perguntas e que a gente possa sim se unir para a gente chegar lá. Vou falar aqui com o Leandro agora, que ele vai falar um pouquinho sobre ele. Ele tem feito a campanha totalmente voluntária, não é isso, Leandro? Isso, praticamente 100% voluntária. Bom, Ana, obrigado. Paula, obrigado também. Muito grata pelo convite, Ana Paula. Primeira coisa que eu devia falar, agradecer a Deus e agradecer esse convite da Ana Paula e do Leandro, que são pessoas assim que eu tô vendo que também tem essa preocupação social. Muito bem, boa noite, minhas amigas. Que bom estarmos juntos aqui. Como a Ana disse, talvez não nos sobre alternativa a não ser aprender sobre a política e participar da política. O voto é uma maneira de participar da política, mas mais importante ainda do que votar é depois acompanhar quem foi eleito, quem está lá, fiscalizar. E hoje a gente veio aqui para bater um papo com vocês sobre temas que certamente lhes interessam. Eu me chamo Leandro Graz, eu sou professor há 13 anos, trabalho na educação básica, no ensino superior também. Sou sociólogo, depois fui para a área de desenvolvimento sustentável, mestrado, hoje pesquiso gestão pública no doutorado. E, assim como a Paula, é a primeira vez que eu me apresento, somos candidatos novos, mas que tem muita vontade de lutar por Brasília, por essa cidade, e principalmente pelos setores, pelos segmentos da população que mais precisa. A gente tem hoje no Distrito Federal uma desigualdade imensa,
e como a Paula falou, isso tem consequências gravíssimas na vida da população, tanto na vida de quem sofre, quem é mais pobre, mas também na vida de quem tem condições, muitas vezes, de pagar um plano de saúde, pagar uma escola, mas sofre com a violência, sofre com outros problemas, com o trânsito, né, em decorrência do nosso sistema de mobilidade que é falido, que é ineficiente. Então, creio que o momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento para a gente unir forças em torno daquilo que é prioridade. E a gente veio aqui hoje para falar de uma dessas prioridades, a infância, a educação também, que são pautas nossas, pautas que a gente defende como um caminho para a gente conseguir recuperar a sociedade brasileira e do Distrito Federal. Então vamos bater esse papo aqui. E é uma coisa que a gente bate muito na tecla do grupo, a gente sempre tenta ajudar, porque a formação da criança é muito importante para o nosso futuro, né, para o futuro. E a gente vai no Sol Nascente, falta creche, né, estrutural, falta escola, falta creche, falta o básico, assim. Falta comida na mesa. É verdade, Ana Paula. Hoje nós temos aí um déficit de 21 mil crianças sem creche. Há muitas pessoas, às vezes, não entendem essa realidade. Você está falando aqui do Sol Nascente. Olha, as pessoas que estão aqui nos escutando, eu posso dizer e garantir, tem pessoas que estão se alimentando do lixo. É verdade. E o que acontece quando a gente fala de 21 mil crianças sem creche, que eu gosto muito de trazer esse assunto, porque hoje a pauta mundial é falando sobre a primeira infância. Até um prêmio Nobel da Economia, um americano, ele defende muito isso, porque quando a criança ela tem um ambiente saudável na sua primeira infância, ela se torna um cidadão também saudável, e nós como sociedade recebemos todo esse benefício. É uma criança, é um adulto que não vai, ou uma jovem que não vai entrar na criminalidade, é um adulto que vai ter mais saúde. Mas no nosso caso, aqui na nossa realidade de Brasília e do Brasil, eu posso até ir um pouco mais além. Porque quando a criança tem um ambiente seguro de uma creche, as mães, elas podem sair para trabalhar, trazer um pouco mais de dignidade para sua família, uma oportunidade de crescimento. Ou as mães que deixam de depender financeiramente dos seus maridos também deixam de ter muita violência doméstica, porque a violência doméstica muitas das vezes é porque as mulheres dependem financeiramente daqueles maridos. É verdade, acabam aceitando muita coisa. Aceitando muita coisa. E uma das coisas que assim eu falo assim, dói meu coração. Infelizmente, esses lugares de mais carência, o ambiente é um ambiente que a gente nem possa imaginar. É um ambiente assim muito, às vezes, promíscuo. Existem pessoas do bem, com certeza é a grande maioria, mas tem muita gente que não tiveram oportunidade. Então hoje o tráfico, as crianças estão naquele ambiente mexendo com droga. Existem lugares que meninos de 6 anos já estão viciados em drogas. 9 anos, uma vez eu vi um menino que parecia um fantasma no crack. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças, nossos jovens? Eu estava contando antes de começar a entrevista, né? Eu fui num lugar que tinha uma criança com o bracinho, um menino mais ou menos de uns 4 anos, todo marcado, o braço com pita de cigarro, assim, parecia que a pessoa apagava no braço da criança. E quando eu fui ver, a mãe era uma viciada no crack. Se aquela criança tivesse um ambiente seguro, provavelmente ela teria recebido amor, porque muitas das vezes essas pessoas não conseguem dar amor. Então, a questão da creche é uma coisa fundamental para que a gente possa, sim, trazer uma geração com mais qualidade. E a questão da droga é uma questão de saúde pública hoje, né? Olha, Ana Paula, é muito séria a situação da droga hoje em Brasília. Você quer falar alguma coisa, Leandro? Não, eu gostei de você ter apresentado aqui, falado do Prêmio Nobel, porque a gente muitas vezes faz política e constrói propostas a partir das nossas concepções de mundo, daquilo que a gente acha que tem que acontecer. E o importante é a gente propor com base nas evidências. E esse estudo que ele realizou mostrou que o melhor investimento é o investimento na infância, porque ele promove uma economia lá na frente, inclusive, de gastos com saúde, com segurança pública. E está mais que provado que a melhor forma de você recuperar a sociedade é garantindo a educação na primeira infância, a saúde na primeira infância, a proteção à maternidade, que é um direito que a gente tem. É que na primeira infância, na realidade, ela começa antes mesmo da criança nascer. A primeira infância, quando esse estudo acontece, ele acontece assim, num pré-natal de qualidade, num acompanhamento de qualidade da pré-natal, uma mãe que seja saudável para que a gente possa ter uma criança saudável. Saiu um dado do IBGE semana retrasada falando que em 2049 o Brasil vai acabar com o seu bônus populacional. Então a gente vai ter mais dependentes do que população economicamente ativa, né? Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Ou nós pactuamos em torno da infância agora e da juventude, ou o Brasil vai entrar num colapso verdadeiro em 2049, porque essa geração que vai estar em idade economicamente ativa, ela tem que ser produtiva, tem que ser uma geração
que está capacitada, que está bem formada, para que a nossa economia, inclusive, seja sustentável. Então a gente não está falando meramente de cuidar da criança, a gente está falando de cuidar da sociedade. Da sociedade, é isso. Do futuro. Do futuro e da nossa segurança, e da segurança de todos. E assim, o que eu vejo, Ana Paula, quando a gente, assim, muitos de nós tivemos a oportunidade de ir para fora do país, a gente vê o seguinte, que isso é uma política pública de verdade, é um compromisso da sociedade que dê essa estrutura e essa oportunidade para as crianças. Eu tive um lugar chamado bairro Nossa Senhora de Fátima, fica lá em Planaltina. Esses dias, semana passada. E lá na região que eu fui, o lugar era assim, muito precário, as casas todas de madeirite, aquela situação assim, muito delicada mesmo de carência. A mãe que tinha menos filho era 4. Aí tinha 4, 5. Isso é uma coisa que acontece muito no DF. Elas têm muita dificuldade de conseguir laqueadura, de conseguir não tem adequado. laqueadura e não tem informação. Não existe informação. E aí tinha aquelas mães ali, Ana Paula e Leandro, com tantas crianças, e as crianças assim, você via a carência, sem sapato, crianças assim com cabelo, não tinha nem higiene assim adequada, dentinho, sujo, cariado. E foi tão interessante que aconteceu isso, que eu posso dizer assim, que nesse momento foi uma das coisas que trouxe, eu acho que foi aquele acontecimento foi Deus que colocou para mim. Porque aí eu estava conversando com as mães ali, naquela situação, porque nós somos, né, defensores de creche para todos. Aí uma pessoa chegou da minha equipe e falou assim: Paula, quando você sair daqui, você vai para um lado, porque aquele lado lá tem uns meninos malandros. Só que na hora que acabou a reunião, eu fiz exatamente o contrário. Eu fui naquele grupinho dos malandros, né, que ela tinha me falado. Aí eles ficaram um pouco sem graça ali. Aí eu entrei e falei: oi, tudo bem? E eu achei até que eles tinham fumado alguma coisa ali, que eles estavam meio alegres e tal. E eu fui conversando com eles e fui perguntando o nome e o telefone, a idade deles. O maior tinha 15 anos e o menor tinha 11 anos. Eu me lembro de um nome de um menino chamado Rafael, porque é o nome do meu filho. Eu comecei a perguntar assim: qual que é o seu nome, qual a sua idade? E eles começaram a falar, no primeiro momento eles estavam muito receosos. Aí eu falei assim: por que vocês não estão na escola? Aí eles viraram e falaram assim, um falou que tinha sido expulso, o outro falou que tinha que pegar um ônibus 5 horas da manhã, o outro falou que a escola que era quinta série já estava na sexta, cada um deu uma desculpa. E ali eu conversando, aí eu virei e falei assim: o que vocês fazem o dia inteiro? Aí eles falaram assim: eu fico jogando bola e empinando pipa. Só que eles estavam com colar, com telefone, com relojão, assim, não condizente nem com meninos, assim, coisa. Aí eu fiquei batendo um pouquinho mais de papo com eles, eu falei assim: olha, naquele momento eu era pré-candidata, né? Meu nome é Paula Belmonte, eu sou pré-candidata a deputada federal. E eu estava querendo fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem que fazer algum pedido para um político, o que vocês fariam? E para minha grande surpresa, e que para mim, assim, na hora eu até, assim, me emocionei, um deles falou assim para mim: pô, tia, o que a gente quer é oportunidade. E é o que toda criança quer. E eu faço uma reflexão aqui para nós que tivemos essa oportunidade, que aquela mãe, mesmo aquelas crianças, de tantas crianças, ela deseja a mesma felicidade que nós desejamos para o nosso filho. Ela ama aqueles filhos da mesma maneira que nós amamos. Então a gente está precisando se unir como sociedade para que a gente possa dar essas oportunidades para essas pessoas, para essa dignidade para essas pessoas. E é possível, o dinheiro tem, Ana Paula. Essa oportunidade que a gente tem de andar e conversar com as pessoas diariamente, de conhecer histórias de vida, histórias do dia a dia, fazem com que a gente consiga conectar o que a gente ouve, o que a gente lê nos dados com o que está realmente se passando. O DF ele tem hoje uma situação que é a seguinte: as regiões mais pobres são as que têm a maior proporção de crianças e jovens. Estrutural, Varjão, Itapuã, Santa Maria, e onde tem menos equipamentos públicos. É onde tem menos creche, tem menos UBS, tem menos delegacia. Lá no Porto Rico, em Santa Maria, a gente estava lá sábado retrasado, e é um absurdo o que se passa ali. As casas vão sendo construídas, o bairro vai crescendo, a parada de ônibus mais perto é lá em cima na avenida, as mães têm que andar um monte, os pais têm que andar um monte. O as legal crianças... de vocês é que vocês conhecem bem a situação Exato. de Brasília, né? Eu nasci no Pessu, que é na Ceilândia, eu sou de origem bem humilde. E eu conheço bem essa realidade, então eu sempre volto lá, até para me lembrar da minha origem e para ajudar as pessoas que estão lá, né? Que tem muita gente
gente, isso que ele tá falando é uma realidade E as muito... crianças brincando no lixo ali, cachorro pra lá e pra cá. Você vai no Sol Nascente, você vê o esgoto aberto, as crianças brincando. Exatamente. E uma coisa assim, Leandro, que você está falando de caminhar, é tão interessante que essas regiões, assim, e que eu vejo assim, que a gente tem que realmente assim, gerar em nossos corações assim, uma responsabilidade fraterna, porque olha só o que uma mãe reclamou comigo, ela tinha que andar, a filha dela tinha que andar para ir para a escola. Aí, onde ela andava no Sol Nascente, ali não tinha asfalto, então o pé da menina sujava. Aí quando chegava na escola, as crianças e a professora reclamavam e chamavam o seguinte, pé de Tode. Olha só. Verdade. Então, No Paraná é o mesmo caso, não tem escola próxima e as crianças precisam pegar ônibus, se deslocar. E essa questão do ônibus, olha, Paranoá Parque não tem, eles colocaram surgiu sem nada, né? Lá no Paranoá Parque, as crianças de 9 anos estão viciadas em crack, só ir lá para ver. O bairro surgiu e os meninos que estudavam no Cruzeiro, isso, então o ônibus demorava quase uma hora. Aquele mídia. menino que passou mal na escola porque não tinha comida. Porque não foi sem comida. Exatamente. E eu fico pensando, às vezes a gente entra nesse debate, né, sobre educação e as pessoas perguntam, mas ok, você investe em educação e você não cuida do resto, ou você cuida do resto e não cuida da educação. Acho que a gente está num momento, exatamente, que não adianta a gente pensar setorialmente. A educação ela é prioridade, mas se a gente não tiver, por exemplo, uma segurança pública capaz de preservar a vida das crianças e dos jovens, a gente vai ter criança, pode até ir para uma escola de qualidade, mas ela vai morrer no caminho, com uma bala perdida, vai ser abordada por um traficante. Se a gente não tiver a saúde, essa criança ela vai ficar doente, não vai aprender bem. Se a gente não tiver a assistência funcionando, essa criança não vai se alimentar, não vai ter acesso com a sua família a uma renda mínima. Então, é importante que a gente pense o conjunto das políticas. E aí fica a dica, eu acho que é importante o espaço que vocês abrem aqui, porque a gente não pode pensar que o caminho é um só. A gente tem que pensar que o problema é complexo e que as soluções também são complexas, mas se a gente unir forças, e aí vem alguém com a pauta da educação, alguém com a pauta da saúde, alguém com a pauta da segurança, a pauta do empreendedorismo. Do empreendedorismo para gerar emprego, para os pais poderem trabalhar, para as mães poderem trabalhar. E eu acho que independente de vocês serem candidatos, eu acho que as pessoas precisam parar um pouquinho para saber, para se informar mais, entendeu? Independente se o voto deles vai ser de vocês ou não, mas assim, para tentar se informar ao máximo, para quando votar nos anos seguintes, continuarem acompanhando o que os candidatos estão fazendo, porque eles não acompanham as emendas, acabam que não acompanham nada. Isso é uma realidade e assim, a sociedade sim perceber que a política faz parte da nossa vida o tempo todo. Então nós precisamos sim recuperar o Brasil, porque o Brasil lá fora, todo mundo quer o Brasil. O Brasil é rico, tem umas florestas maravilhosas, nós temos uma terra que tudo que a gente planta dá, nós temos o sol, nós temos o minério, nós temos um povo que supera as dificuldades. O que a gente está precisando? Amadurecimento político. Para que a gente saiba escolher realmente as pessoas que estão representando a nós. E tudo envolve política, não adianta. Tudo envolve política. E o Leandro falou uma coisa que é a respeito dessa questão de nós estarmos fazendo políticas que sejam em várias áreas para que se complemente. Eu concordo plenamente. Hoje, se nós formos assim, eu até faço uma comparação assim, nós estamos hoje em Brasília, vamos dizer assim, no Brasil, como se fosse uma ferida aberta. No momento que você tem aquela ferida aberta, nós precisamos tomar uma medida na hora, para que a gente resolva, como se fosse um band-aid ou costurar. O que seria isso? Emprego. Porque emprego traz dignidade, traz oportunidade, diminui a segurança, diminui o problema com segurança pública. E saúde. As pessoas estão precisando disso. Emprego e saúde, porque o desemprego gera aumento de criminalidade, gera problemas de saúde, porque muitos pais aí às vezes ficam com aquela preocupação de que com que conta que eu vou pagar, como que vai ser. Gera alcoolismo, vão para a criminalidade, geram inclusive abandono, muitas mulheres são abandonadas nessa hora, e saúde. Esses são os grandes bandeiros da nossa sociedade agora. Agora, eu sou uma defensora da educação, porque a educação, o remédio para a nossa sociedade é a educação, é a base. Se a gente olhar os países asiáticos, todos eles têm escola integral, Ana Paula. Não é de 8 das 4, não, é de 8 às 8. Na América do Norte, na Coreia, por exemplo, é de 8 às 10 da noite. A criança está lá, atendida e com escola de qualidade, não é um depósito de criança. A gente fala muito de corrupção, a gente está num momento muito ruim do país em relação a denúncias, desvios. E que é muito bom, na verdade, né? É bom a gente saber, investigar e punir, com certeza.
Mas existe para mim uma outra forma de corrupção, que é a corrupção das prioridades, que é a corrupção que faz com que o dinheiro público vá para uma área que é menos importante naquele momento do que a outra. Então, quando a gente colocou aqui sobre a importância de um pacto, não é um pacto só dos políticos, é um pacto de toda a sociedade, do setor privado, da sociedade civil organizada, do terceiro setor, as associações, as entidades, todo mundo junto trabalhando pela infância, pela juventude, para que a gente também fomente as boas práticas econômicas, empreendedoras. Brasília está fervendo de gente criativa, a economia criativa é forte na cidade, o artesanato, as pequenas e médias empresas tentando sobreviver, mas com tanta burocracia, com tanta dificuldade. E tem gente, assim, eu tenho visto, Leandro, muitas pessoas, vamos dizer assim, a gente começou a conhecer a politicagem, mas eu tenho visto, a gente mesmo, você me apresentou um projeto, pessoas fazendo muita coisa legal. Sim. Muitos projetos legais, como você disse aqui, criativos, pessoas que realmente despertam. Eu digo que são anjos para essas comunidades. E o Brasil é um povo criativo, né? É um povo criativo. Tem que juntar esse povo, botar todo mundo pra frente, a gente se unir. E vocês têm muito trabalho pela frente, né? Porque falando parece fácil, mas é um desafio muito grande aí, nessa situação toda de Brasília. O Leandro falou uma coisa que eu acho assim, que é importante, nós ver as pessoas participarem da política. Nós estamos aqui, neste momento, colocando o nosso nome, mas como que todos nós podemos participar, fazendo uma fiscalização eficiente, de quem a gente está votando, como a gente está votando. E assim, eu vejo, sabe, Ana Paula, que hoje a pauta é renovação, mas não é renovação por renovação, porque infelizmente nós temos aí um grande número de deputados que hoje estão no poder, que estão envolvidos com corrupção. E quando a gente fala de corrupção, a gente está falando de lesão a uma população. É um crime forte. O povo mesmo. Eu tenho dito assim que é um crime até pior do que aquele ladrão de carro, porque aquele ladrão de carro ele prejudica uma família e uma pessoa. Um político que rouba, ele prejudica muitas pessoas. Ele mata de outras formas. Mata de muitas outras formas. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que sim colocar pessoas novas. E eu desejo de coração que a Câmara Legislativa seja assim renovada. A gente precisa então em todos é os isso, níveis, gente. Nós vamos precisar finalizar. Já finalizou nosso horário. É bom falar de educação. Por mim, eu falo à tarde, a noite toda. Mas ó, só uma coisa. Mas é muito legal ver que vocês realmente estão preparados, estudaram sobre os problemas da cidade. Isso é muito importante. Só um último detalhe bem rápido. Importantíssimo isso. A gente está aqui, mas independentemente da gente estar aqui ou não, há outras pessoas também. Pesquisem o histórico dos seus candidatos, o histórico de honestidade, o histórico de serviço, o histórico de capacitação, para que essas pessoas de fato não fiquem com promessas, né? Mas que elas cheguem lá e tenham capacidade de colocar em prática o que elas estão defendendo, o que elas estão falando. Então, ótimo esse espaço aqui. Podemos falar o nosso... Fala aí o seu Facebook, então, para as pessoas acompanharem, pesquisarem. Quem quiser me conhecer mais, procure por Leandro Graz. A página do Facebook também é essa, Leandro Graz, Instagram, tudo Leandro Graz. Tamo lá, nosso site também, leandrograz.com. E o meu nome é Paula Belmonte, Paula Belmonte Oficial, eu tenho a página do Facebook, o Instagram, e a minha página do Facebook também está bem movimentada, então assim, acompanhe lá também, me conheça, e que essa é importante, nós estarmos nos unindo para que a gente possa realmente trazer uma política, que é a política que eu acredito, uma política mais humana e com mais amor. Então é isso, meninas. Nós vamos finalizar desejando uma boa noite. Muito grata, viu, Ana Paula? Grata a todos vocês aqui. Boa noite, gente. Boa noite.